Olá, produtivos maravilhosos, sejam muitíssimo bem-vindos ao episódio número 40 do FortunaCast, último episódio dessa edição. Sim, porque eu decido começar, eu também decido terminar, porque quem organiza sou eu, né? Isso aqui é tudo meu. É de vocês um pouco, mas antes de ser de vocês é meu primeiro. E aí, esse nosso último episódio é muito especial, primeiro porque eu tô aqui em Canela, numa viagem que eu fiz com a minha amiga Karen, que vocês já sabem, já conhecem, que inclusive já deu várias aulas aqui dentro da comunidade e vai vir novamente mais pra frente. Mas esse episódio, ele tinha que trazer um assunto que eu amasse pra refletir sobre uma coisa que é importante pra vocês também, porque tem que ser importante, tem que ser útil. Semana passada eu tava muito braba com as questões de futebol, quem acompanha o futebol vai entender por quê. E eu disse, cara, futebol não é xadrez! Tava indignada. E aí eu fiquei com essa frase na cabeça e disse, cara, futebol não é xadrez. Só que quantas vezes a gente acha que é? Quantas vezes a gente espera que o trabalho dê a satisfação pessoal que outros projetos deveriam dar? Quantas vezes a gente acha que a família tem que ser o apoio no trabalho que os colegas deveriam ser? Quantas vezes a gente espera que o cliente seja suporte como um time deveria ser? Quantas vezes a gente acha que o próprio trabalho tem que nos ensinar coisas que os estudos deveriam? Quantas vezes a gente quer fazer sozinho algo que é para fazer em grupo? E quantas outras vezes a gente quer envolver um monte de gente numa coisa que a gente tem que fazer? Especialmente em termos de transferência de responsabilidade e de foco. Então, quando eu digo que futebol não é xadrez, é porque cada coisa é uma coisa. O que um jogo de xadrez exige? Concentração? Não exige? Exige muita prática, assim como o futebol? Exige muita disciplina, assim como o futebol? Exige criatividade, assim como o futebol? Só que essas similaridades fazem com que a gente confunda. E a vida faz isso o tempo todo. A gente acha que um amigo tem responsabilidades que às vezes são da nossa família, que um marido tem responsabilidades que às vezes são de uma amiga. A gente confunde tudo o tempo todo. E às vezes a gente acha que, isso é um problema financeiro, isso é um problema de carreira, e na verdade pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão espiritual. A gente confunde futebol e xadrez o tempo todo. A gente, às vezes, tá tentando resolver profissionalmente com um treinamento corporativo uma coisa que é de saúde, que é de terapia, que é de um acompanhamento com um médico. Às vezes, a gente quer resolver treinando sem parar uma questão alimentar que é alimentar, não é de treino. Não é de disciplina, não é de constância, é de outra coisa. Às vezes, a gente quer resolver dentro de um casamento um problema que é familiar. A gente confunde as coisas o tempo todo. E o que a gente faz para resolver isso? Começa a dar os nomes corretos às coisas. Para de chamar, por exemplo, de gestão de tempo. A gente não pode gerir o tempo. O tempo, ele vai passar. A hora vai continuar tendo 60 minutos. O dia vai continuar tendo 24 horas. A semana vai continuar tendo 7 dias. Eu não posso gerenciar isso. O que eu posso gerenciar? A minha rotina, as minhas tarefas, os meus agendamentos, as minhas responsabilidades. Isso eu posso gerenciar. Então, vamos começar dando os nomes certos às coisas. Depois disso, vamos começar com o movimento estratégico. Semana passada eu esqueci uma coisa importante e eu só vi porque eu fiz movimento estratégico. De sentar, de olhar para minha agenda, de pensar o que aquilo realmente era e quais eram as coisas que eu precisava fazer para aquele agendamento. Se eu não tivesse movimento estratégico, eu teria deixado passar. Aline, logo tu que trabalha com isso? Exato, porque ninguém é perfeito. As mesmas circunstâncias e urgências que vocês têm, eu também tenho. Então, se eu não me mantiver coerente e consolidada nas minhas metodologias e nos meus projetos, as coisas vão fazer falta. Se eu não tiver o meu movimento estratégico semanal, vai fazer falta as reflexões que eu tenho que fazer. E aí eu vou começar a confundir futebol com xadrez, e vou começar a confundir vôlei, e vou começar a confundir basquete, e aí tudo pra mim vai estar no mesmo saco. Não, a gente precisa ter responsabilidade. Eu preciso saber exatamente o que eu estou fazendo e com qual objetivo. Eu preciso saber o que esperar do meu trabalho. Qual é a responsabilidade do meu trabalho na minha vida? Qual é o papel dele? E quem sou eu dentro da minha carreira e quem sou eu dentro da minha família? Quem sou eu quando eu sou promovido, caso eu seja CLT? E quem sou eu na minha empresa quando eu empreendo? Será que eu estou me posicionando como CEO? Aline, mas eu sou ainda um autônomo, um profissional liberal. Tá, mas onde tu quer chegar? A gente precisa tomar decisões com base nisso. Eu já falei sobre isso na aula, sobre ganhar perspectiva.
Eu tenho falado cada vez mais. A gente precisa saber para onde a gente tá indo. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Não dá simplesmente para ir levando e levando e levando. Quem vai levando, chega, às vezes 60, 70 anos arrependido de várias coisas que não deixou para fazer, que deixou de fazer, ou que não deu importância quando deveria ter sido. A gente deixa as coisas acontecerem e confunde futebol com xadrez o tempo todo. E por que isso é uma questão de gestão de rotina? Porque as coisas que a gente quer fazer precisam entrar no nosso dia a dia. Sim, obrigatoriamente. E sempre tem um pouquinho de autoridade. Eu adoro que quando eu entro nesse assunto vocês começam: mas eu não posso decidir isso. Mas o que? Pode sim. Porque o percentual de autonomia que a gente tem sobre todos os projetos sempre é suficiente pra gente mudar aquilo que a gente quer. Porque se a gente quer mudar isso é porque tá incomodando. Se tá incomodando, tá sob a nossa alçada, sim. E aí é isso que eu vou resolver. Eu decidi começar o FortunaCast e eu tô decidindo encerrar essa temporada. E aí? Eu vou fazer outra coisa? Não vou? Vou tomar outras decisões daqui pra frente? Não vou? Vou? Às vezes a gente confunde as coisas porque a gente envolve uma coisa com a outra que não tem nada a ver. E muitas vezes é fugindo de uma decisão que a gente tem que tomar. Então não confundam futebol com xadrez. Não confundam os projetos. Deem os nomes certos às coisas. Não tenham uma rotina que não tenha um espaço para vocês refletirem sobre o que tem que refletir. Que não tenha um espaço para vocês tomarem as decisões que tem que tomar. Não deixem isso acontecer. Cuidem de vocês. Cuidem da rotina de vocês. Isso é saúde, isso é bem-estar, isso é qualidade de vida. A vida nada mais é do que o que a gente faz todos os dias. E a gente precisa o tempo todo ter essa responsabilidade. Eu tô aqui cobertinha, tô aqui num lugar maravilhoso. Por quê? Porque a gente decidiu ter essa experiência. Por quê? Porque a gente sabe que a vida vai passar. E se eu passar a vida inteira dizendo que não tenho tempo, que não tenho dinheiro, que não tenho as coisas que eu quero ter, ela vai passar igual. Ou eu posso passar a vida inteira tomando decisões que me aproximem da vida que eu quero ter. Faz sentido, né? Pensem nisso. Vejo vocês em outros momentos, talvez num outro formato de FortunaCast. Tenham uma ótima semana, produtivos.